Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo o nosso culto de oração online. Temos vários irmãos aí que estão com problema de locomoção e também devido a esse frio mais intenso, optamos por essa plataforma. Você que nos assiste, que chega até nós hoje pela primeira vez, que Deus abençoe a sua vida e quando estiver em São Carlos, esperamos você às 19 horas na nossa igreja, na Avenida São Carlos 2495, para o culto de oração. E domingo nós temos o nosso culto de celebração às 10 horas da manhã. Vai ser um prazer ter você conosco. Para nossa meditação, então, nessa noite, hoje nós vamos falar sobre Abraão. No nosso culto de oração, nós temos estudado sobre gente de oração, pessoas que a Bíblia nos apresenta e a sua vida de oração. E a partir disso, tirando exemplos, buscando crescer e ser edificado através dessas vidas. O nosso objetivo hoje, então, é a gente mostrar como também é possível questionar algumas ações de Deus através da oração, como seu caráter é mostrado para nós através desse tipo de oração, que é um interceder em favor do próximo. Então, vamos lá. Gênesis 18, eu convido você a acompanhar a leitura conosco, diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, se acho mercê em sua presença, rogo-te que não passes do seu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí à tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor,
E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar o Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei, por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30? Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não o destruirei, por amor aos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, e se lhe falo somente mais uma vez, se porventura houver ali 10? Respondeu o Senhor: não a destruirei, por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Vamos orar? Pai de amor, nós somos gratos a Ti por esse momento. Obrigada, Senhor, porque podemos nos reunir, mesmo de forma virtual, para aprender sobre Ti, para falar do Teu amor, da Tua graça e aprender, ó Deus, a orar, a estar e ter intimidade conosco. Nós rendemos graças e pedimos, ilumina a explanação da Tua palavra, para que através dela nós possamos juntos conhecer mais a Ti e sermos mais parecidos contigo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se foi o meu falar,
vamos lá, ao longo dessas semanas nós temos estudado sobre pessoas, gente de oração de toda a Bíblia. Semana passada falamos sobre Jó e estamos hoje aqui então falando sobre Abraão, né? Um exemplo para nós de obediência, de fé, a ser seguido. Como alguém também pode trocar então o certo, né, sua família, tudo em Ur dos Caldeus, e ir para Canaã, a terra então prometida por Deus. E aí a gente vê que também nessa terra, chegando lá próximo, ele abdica do melhor em benefício do seu sobrinho Ló. E a gente pode aprender muito com a sua fidelidade em tempos de infortúnio, né? Quando ele afasta da sua casa, infelizmente, o seu primogênito Ismael, e até mesmo ele se dispôs a sacrificar o filho da promessa, Isaque, né? Um pouco mais para frente desse texto que nós lemos. O fato é que nós que conhecemos aí o básico, que estamos aí pouco tempo, todo mundo já ouviu falar sobre Abraão, né, o pai da fé. Um exemplo para a gente então, e hoje a gente gostaria de abordar aqui a vida de oração de Abraão, né, e como esse relacionamento vivo com Deus mostra que ele é gente como a gente, né, gente que ora, gente que questiona, né. E vale então a gente pensar, né? Estamos dispostos, como Abraão, a ouvir a voz de Deus, tanto quanto nós desejamos que Ele ouça os pedidos que nós fazemos a Ele? Será que nós recebemos os mensageiros e as mensagens do Senhor em nossa mente, no nosso coração, através da palavra verbalizada por outras pessoas aí de bom grado? Será que eu e você intercedemos com determinação em favor do perdido? Mesmo tendo aí de confrontar a ira justa de Deus, vale a gente olhar e ver assim esse caminho bem-aventurado de intercessão de Abraão. Então vamos olhar para o texto que nós lemos. Então a gente pode ver do versículo 1 ao versículo 8. De 1 a 8 a gente tem aí, a gente poderia falar assim, de Abraão hospedando o Senhor no coração. Né? Entre os habitantes do deserto, no Antigo Oriente, hospedar um viajante era uma honra disputadíssima, né? Uma maneira acolhedora com que Abraão recebe então esses 3 viajantes, preparando o alimento, deixando tudo ali, né? Demonstra essa tradição. É algo muito efetivo nos textos bíblicos, a hospitalidade. A hospitalidade é algo muito importante. Então, quando a gente olha para essa ocasião, né, quando a gente olha para esse texto, esses 3 visitantes que são recebidos ali, então é uma experiência muito interessante, porque a ocasião se tornou especial com a chegada dessas 3 pessoas. Mas o local para que esses fatos aí se passarem também se reveste de um significado muito especial na experiência de comunhão entre Abraão e Deus. Porque foi ali que o patriarca, né, então, havia edificado um altar ao Senhor, tão logo ele chegou em Canaã, tão logo ele chegou na terra prometida, que Deus tinha indicado para que ele fosse. E o lugar, então, onde Deus proferiu o pacto abraânico, né, foi ali. E anos mais tarde, Jacó também enterraria os ídolos naquele lugar, se você olhar lá em Gênesis 35. E é exatamente, então, ali que as bênçãos e as maldições seriam reafirmadas tão logo Israel entrasse na terra prometida, na volta então da escravidão do Egito, lá em Deuteronômio 11. Então, embora existam várias interpretações e dúvidas a respeito desse aparecimento, a gente não tem dificuldade em aceitar que o Logos, então o verbo que mais tarde seria carne, manifestou-se pessoalmente a Abraão nessa ocasião, na companhia de 2 dos seus anjos. Essa extraordinária hospitalidade, então, demonstrada por Abraão, por um lado, pode ter sido apenas uma demonstração cultural de educação? Pode ser que sim. Entretanto, pode também ter algum motivo aí para a gente ver o quê? Será que ele estava discernindo quem ele estava hospedando? A gente também não sabe. Mas vamos olhar para o texto. Né? No versículo 2 dá a entender que Abraão nem viu ele se aproximando, né? E que de repente eles já estavam ali de pé e de qualquer forma, sabendo ou não, né, quem
ele estava recebendo, Abraão foi ricamente abençoado com aquela visita. Então, se o nosso objetivo fosse o falar sobre hospitalidade, então a gente teria aqui muita coisa para aprender. E é bem provável que o autor de Hebreus também pensasse nesse episódio. Se você olhar lá, Hebreus 1:13, de 1 a 2, diz que seja um constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolherão anjos. Muito provavelmente ele fazia referência a esse texto de Abraão. Mas essa experiência também revela para nós muita coisa sobre a nossa comunhão com Deus. Em momentos de oração, Cuthbert Simpson, ele afirma que quando alguém acolhe outra pessoa com calor humano, pode estar mais perto do que pensa de uma experiência divina. Então, o acolhimento, a hospitalidade, o receber bem a pessoa, né, qualquer pessoa aí, esse próximo, então, nos leva mais perto de Deus. E sem saber, acolhemos anjos. E é nessa relação, então, vertical, nós e Deus, nos nossos momentos de oração, que se refletem na qualidade das nossas relações horizontais, né, com o próximo. Né? Às vezes a gente acha que não, mas é muito assim, porque eu só posso receber do alto se houver nos meus atos a disposição de ofertar de mim mesmo, porque Deus dá a graça, de graça, então Ele me abençoa. Então Deus vem a nós com dádivas e depois, consequentemente, estando cheios, né, nós transbordamos. Então Deus manda que a gente passe para outras pessoas essas bênçãos que nós recebemos, né? Então a oração é isso, é dar e receber, né? Muito mais Deus nos dá, né? E nisso a gente recebe. Eu diria que é muito mais Deus do que a gente, né? E se eu recebo sem merecer, eu devo dar inclusive aos que não podem devolver, seja em favor, em amizade, em oração, em benefício material, enfim, aquilo que nós recebemos de Deus. Segundo, olhando para essa história de Abraão, a gente pode ver que ele para e ele ouve a Deus com atenção. Olha do 9 ao 15. Abraão, ele não só deu então uma recepção de primeira linha, vamos pensar assim, calorosa, ele também honrou esses hóspedes, né? Ele deu atenção. Então o texto não diz sobre o que eles conversaram durante a refeição, mas é bem provável que Abraão mais ouviu do que falou. Primeiro por quê? Porque isso é uma atitude respeitosa. E outra também, porque a gente aprende mais ouvindo do que falando. E também, para que a gente ouça aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, é preciso haver da nossa parte a humildade, o reconhecimento de que é direito dele falar, que é a obrigação nossa é ouvir e responder. Então aqui a gente tem Abraão, um homem de fé, ouvindo o Senhor com atenção, mesmo sem saber ao certo quem era aquele que falava. E obviamente em algum momento Abraão começou a perceber ou constatar o sobrenatural nos seus desconhecidos hóspedes. Talvez o despertar dessa consciência tenha acontecido quando seus convidados perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Pode ser. Como eles poderiam saber algo a respeito de Sara? Algo assim também tão íntimo, né? Tão pessoal, algo da intimidade conjugal, né, que seria a esterilidade de Sara para aqueles forasteiros, pessoas que chegaram agora, que eles malemar conheciam-nos, né? Mas é interessante que o que deixa a gente perplexo é a promessa de um deles. O que ele diz, certamente eu voltarei daqui a 1 ano e ela estará com o filho, né? E é interessante isso porque eu acho que deixa entender essa questão da sobrenaturalidade, então, desses hóspedes, quando ele, sem ver, diz que Sara riu da sua exclamação, né? Por que você riu, Sara, né? E ela diz lá, toda desconcertada, meio sem graça, que não tinha rido. O fato é que quando se presta atenção àquilo que Deus tem a dizer, coisas extraordinárias começam a acontecer.
No episódio seguinte, então, de Gênesis 18, 16 a 33, por exemplo, nós vemos aí coisas maravilhosas acontecerem quando a gente descobre a dimensão do poder de uma amizade, que uma amizade pode gerar. Por quê? Porque Deus muda de ideia. Por causa da amizade, do relacionamento, da dedicação, da atenção demonstrada por Abraão, é bem provável. Deus ele resolveu então compartilhar com ele os seus projetos, como se Abraão fosse sócio, né? Então, você vê que o texto diz pra gente, aí o Senhor disse a si mesmo, eu vou esconder de Abraão o que eu pretendo fazer, né? Então, além de compartilhar, Deus ainda permitiu que Abraão interagisse com ele, né? E aí Abraão fala, né? Será que vai destruir os bons juntos com os maus? Né? Abraão questiona a justiça e a forma de Deus agir. E é interessante, né? Lembremos-nos que essa amizade, ela não estava firmada sobre os méritos de Abraão, como se tivesse aí um nível superior ao nosso. Não, Abraão era mais amigo de Deus que a gente. Não, essa amizade ela só existiu porque Deus se escolheu revelar e ser amigo de Abraão. E é da mesma forma que Deus nos escolhe, cada um de nós, muda a nossa sorte, a nossa condição de pecador em redimido, em salvo, de criatura para filhos e filhas de Deus. Então parte sempre de Deus, a amizade, o relacionamento, o acolhimento. E Deus também escolheu você, né, que é um discípulo de Cristo, para ser o seu amigo, a sua amiga. Jesus mesmo diz, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tendo-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, Deus continua agindo da mesma forma, e aqui é clara a amizade de Deus com Abraão. E por fim, a gente pode ver então Abraão o quê? Né? Orando com determinação. Se a gente poderia colocar então nosso terceiro ponto, né, do versículo 16 até o 33, a gente vê então Abraão orando ao Senhor com determinação. Então, para aqueles a quem Deus considera amigo, compartilhar os seus pensamentos, os seus planos, pode tornar-se algo possível e até natural. Olha que maravilha! E embora, né, Deus sendo soberano nas suas decisões, nos seus planos, ainda assim ele leva em conta as nossas ideias, né, em relação aos projetos que ele compartilha conosco. Então Deus agiu assim com Moisés, quando ele deixou que ele soubesse da intenção, por exemplo, de destruir os rebeldes israelitas, lá em Êxodo 32, permitiu que Moisés interferisse, né, na sua decisão. E ele fala, né, no verso 11 do capítulo 33 de Êxodo, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, tal conhecimento deveria, então, alçar as nossas orações a um nível mais elevado, passando, então, dos nossos interesses menores para assuntos de maior importância. E aqui não estou dizendo que seja ruim você pedir a Deus, que está errado você pedir as pequenas coisas, não. É certo, Deus espera isso de você, mas nós temos aí a oportunidade, então, de subir num degrau na nossa vida espiritual, a orar pelas coisas do reino, a pedir por coisas que vão muito além da nossa execução e do nosso benefício próprio. É isso que é muito importante, porque o que estava em jogo aqui em Gênesis 18, principalmente a partir do 16, já não é uma questão doméstica de Abraão. Isso já estava resolvido, Deus já tinha falado o que ia fazer, mas o destino de uma cidade, né, duas, né, Sodoma e Gomorra. Então Deus compartilhou com Abraão o trágico destino de um povo que não era a sua gente, que não era nada dele e que estava infligindo a sua justiça. Então, nem por isso Abraão deixou de se importar com esses ímpios, com a fatalidade que os aguardava. Então, Abraão, a gente vai ver que ele conhecia aquela gente. Podia não ser pessoas que adoravam o mesmo Deus que ele, que não tinham o mesmo Senhor, mas ele conhecia aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, né? Que o fato é que não é porque eu não conheço, porque é ímpio, porque não crê, que não
que faz com que eu deixe de orar, de eu interceder e de eu pedir, né? Como deixar de se importar com uma tragédia? Né? Não são números, são pessoas, são vidas. E Abraão se importa também com Ló, a sua família, né? O seu sobrinho que estava naquela cidade, mas o que moveu ao seu coração suplicar em favor daquela cidade estava muito além de seus interesses familiares, né? Porque você pode falar isso para mim, né? Com razão. Mas ele podia pedir para Deus só, tira meu sobrinho Ló de lá e tá tudo certo, né? Mas não, Abraão intercede por aquelas pessoas, ele pede por aquelas pessoas. Perante Deus, então, ele pede por todos. Se houver ali 50, 40, 10 justos, né? O Senhor vai destruir a cidade. Perante o Senhor, a gente deve, então, mostrar reverência, temor, e a gente pode ter, sim, essa ousadia, essa confiança, orando ao Senhor, com determinação, com persistência, por aquilo que Ele mesmo assentou no nosso coração como sendo apropriado. Né? Orar pela salvação, orar pela conversão daqueles que não conhecem a Deus, orar para que não haja tragédias, né? Então, orar dizendo, se for da tua vontade, nesse caso, sim, pode ser um sinal de humilhação, de resignação, mas pode também ser entendido como uma falta de fé, da convicção de que Deus se agrada daqueles que estão ali sofrendo. Não sei se é o certo, talvez a gente precise fazer orações mais assertivas, né? Porque se for da tua vontade, Senhor, né, a gente joga tudo no colo de Deus. E talvez a gente precise pensar o que realmente nós queremos de Deus. No sentido de, Senhor, eu peço que tal pessoa seja salvo, que o Senhor o livre do vício, que o Senhor faça maravilhas, que o Senhor cure. Porque não é isso que a gente pede? Mas aí fala, no final você fala, se for da tua vontade. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas a gente sabe que nem todos vão ser. Então o fato é que peça de forma clara, objetiva, porque quando a gente é amigo de alguém, amigo de verdade, a gente não fica jogando indireta, a gente abre a real. Pô, eu preciso que você faça isso, que você vá aqui, vá ali, você não fica jogando. Né? Então, tô precisando disso para esperar a pessoa, né? Então, assim, amizades reais geralmente são abertas. Então, a gente precisa realmente ser assertivo. E aí você tá disposto a ser homem e mulher de oração, né? Que realmente clama a Deus pela vida do ímpio, por aquele que não conhece a Deus. Você estaria disposto também a interpelar ao próprio Deus, se isso de alguma forma trazer benefício de salvação para as pessoas condenadas, você está disposto a fazer isso? Vale a gente pensar. O fato é que no diálogo de Deus com Abraão, a gente percebe uma angústia ainda maior que a possibilidade de perder os parentes, maior que a ideia de ver sofrer e morrer toda uma população de uma cidade. Né? A gente vê aqui a angústia maior de Abraão era a dúvida, né, que se levantava em sua mente quanto ao caráter de Deus. Olha lá, ele fala, longe de ti a fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, a questão é um pouquinho mais complexa. Imagine a aflição que cairia sobre nós pela simples hipótese de a gente se ver questionando as decisões e os atos de Deus. Mas, além disso, né, sem esse desconforto, que sentido haveria a nossa oração? Já parou para pensar nisso? Que sentido haveria em Deus buscar alguém que se coloque, né, entre o ímpio e ele, clamando por essa pessoa a quem, né, iria ser destruído? Talvez valha a gente pensar, porque às vezes nós estamos assim colocando a dúvida sobre o caráter de Deus. E será que Deus é então esse Deus que destrói, que acaba com tudo? É para nós refletirmos. Deus é bom e Ele continua sendo bom o tempo todo. O que vale a gente pensar e a gente refletir e a gente colocar aqui, será que a gente está em dúvida? Não, na verdade, será que a gente está disposto a clamar pelo ímpio, a orar, né? A deixar nisso tudo, né? Então,
manter firme essa oração em determinação? Será que a gente está disposto a ouvir o Senhor? Deixar Ele falar ao nosso coração? Será que a gente tem prestado atenção a Deus e o que Ele fez por meio da sua vida, morte e ressurreição em Cristo Jesus para nos salvar, para ter comunhão, para ser amigo nosso? E que você possa hospedar Cristo, então, no seu coração. Eu gostaria de orar por você que está conosco, por você também que nos acompanha aí através do chat. Vamos orar, vamos suplicar então a Deus nessa hora. Os pedidos de oração que o pessoal tem encaminhado também via WhatsApp, que nós temos recebido, nós vamos orar nessa hora. Pai de amor, Deus eterno, nós apresentamos a Ti nessa hora, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, Senhor. Permita que nós possamos hospedar a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos também ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Nos dê, Senhor Deus, ouvidos abertos, coração aberto, Pai. E em nome de Jesus, que nós possamos ouvir com atenção, com muita atenção, Senhor, porque nós temos muita dificuldade nisso. Que nós possamos firmar, Senhor Deus, a nossa oração, sermos determinados em orar a Ti, Senhor. Clamamos, Pai, por aqueles, ó Deus, que ainda não aceitaram como Senhor e Salvador, Senhor. Por aqueles que ainda não Te conhecem, ser misericordioso. Pai querido, nessa hora também nós colocamos a vida dos membros da nossa igreja, sustenta e fortalece. Clamamos por aqueles que nos assistem, Senhor. Colocamos também nessa hora todos os pedidos enviados via WhatsApp, os pedidos, ó Deus, de oração que nós recebemos. O Senhor tem poder para curar. Nessa hora nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, tantas injustiças, Senhor, tantas situações que nós não sabemos como resolver, que somente o Senhor pode. Clamamos a Deus que haja cura e restauração para aqueles que necessitam, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos. Clamamos, ó Pai, por aqueles que têm dificuldade, Senhor Deus, em ouvir a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abra o coração. Também Te pedimos, ó Pai, envia trabalhadores para essa seara, Senhor. Fortalece, Senhor, as nossas fileiras, ó Deus, com pessoas fiéis a Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelas igrejas, ó Deus, que sustentam essa obra. Agradecemos pela Igreja de Araraquara, pela Catedral Evangélica, pela Secretaria de Evangelização da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Clamamos pelos pastores, ó Deus. Abençoa o reverendo Andrés, o reverendo Valdinei, o reverendo Caio, o reverendo Jonas, a minha vida também, Senhor. Sustenta e fortalece a nossa vida pessoal, o nosso ministério e a nossa saúde, Pai. E nessa hora, de forma especial, clamamos pela saúde, Senhor, de todos os membros. Pai, em nome de Jesus, seja com cada um também que nos assiste. Pai, sustenta, fortalece cada um. E, ó Deus, aquelas orações que aqui nós não verbalizamos, mas que o Senhor sabe e o Senhor conhece. Nós apresentamos a Ti nessa hora, através da oração que Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Na próxima quinta-feira o nosso encontro, então, será presencial. E eu espero por você no domingo, às 10 horas da manhã, na Igreja Presbiteriana Independente em São Carlos. Até lá e vem com a gente. Maio, mês da família. Eu convido você para juntos entrarmos em algumas casas de famílias da Bíblia, para juntos sermos transportados através de um túnel do tempo para revivermos algumas das cenas memoráveis que marcaram a história do povo de Deus. Como um mosquitinho na casa de algumas pessoas,
ora seremos encantados, ora ficaremos decepcionados. Mas em tudo, nós seremos instruídos e encorajados a viver em família, para a glória de Deus, construindo nossas vivências e ressignificando as nossas memórias. Vem com a gente todo domingo, às 10 horas da manhã, na Igreja Presbiteriana Independente, em São Carlos, na Avenida São Carlos, 2495, no centro. Espero por você e sua família.